que solidão, a palavra solidão é totalmente diferente de solitude, né? Quando você fala assim, não, eu lido muito bem com a solidão, tá tudo bem. Então, você vive a famosa solitude. Mas solidão é o ato de se sentir sozinho. E quantas de nós não nos sentimos exatamente assim, mesmo acompanhadas? Mesmo quando a nossa volta, ou mesmo quando a nossa volta nós temos pessoas que estão populando a nossa vida, às vezes a nossa família inteira está à nossa volta, nós temos uma família numerosa, mas mesmo assim a gente se sente sozinha. Às vezes num ambiente de trabalho, um ambiente de trabalho cheio de pessoas, e mesmo assim nós nos sentimos sozinhas. Por que que isso acontece, né? Por que que a gente se sente sozinha mesmo acompanhada? A solidão é isso, é se sentir sozinha independente da pessoa estar ou não ao seu lado. E eu vou falar alguns dos motivos que fazem a gente sentir. Então, eu vou separar aqui em 2 blocos para que vocês consigam perceber. Mas dentro da solidão e essa questão de estar acompanhado ou não estar acompanhada, o fato de eu sentir-me dentro da minha própria casa como se não tivesse ninguém que me entendesse, ou com alguns pontos que eu vou estar falando aqui para vocês, isso traz uma angústia, um vazio enorme. Eu lembro que quando eu passei pelo meu processo de solidão, né, eu vivenciei 16 anos de um relacionamento em que nos últimos 7, 8 anos eu me senti extremamente sozinha. Eu sentia dificuldade de estar em casa, eu me sentia um fantasma dentro da minha própria casa. Era como se nada que acontecesse realmente fosse importante. Parecia que as pessoas só sentiam a minha falta quando tinham que fazer alguma coisa, quando eu tinha que fazer uma comida específica, ou quando eu tinha que fazer uma função específica, mas o resto parecia que eu não existia. Isso foi me trazendo cada vez mais dor, porque eu sentia uma angústia enorme, eu dizia, meu Deus, parece que eu só existo quando eu sou útil. E eu lembro, eu já contei isso aqui muitas vezes, as minhas seguidoras mais antigas sabem disso, eu lembro muitas vezes de parar com o carro na porta da minha casa e não querer descer, me sentir mais segura dentro do carro do que dentro de casa. Porque em casa eu tinha que confrontar aquela situação de que eu não era vista. E de que se eu fosse vista, eu não era vista como eu sentia que eu merecia. Então, a solidão também está relacionada com a taxa de merecimento. E é sobre todo esse bloco de solidão que nós vamos estar falando para entender a solidão versus a depressão. Lembrando que a depressão já é um estado de isolamento, já é um ponto em que eu preciso entrar em casulo. O nosso corpo biológico, ele tem 2 tomadas de ação quando ele passa por uma adversidade e não consegue entender o que fazer. E essas 2 tomadas de ação que o nosso corpo tem ou ele acelera o tempo, que normalmente traz a ansiedade, ou ele entra em modo de proteção, modo de casulo. Quando ele entra em modo de casulo, ele está tentando ganhar tempo para resolver aquele conflito sem trazer tanta dor, é porque ele não está mais aguentando. A depressão é isso, ele não está mais aguentando lidar com aquela dor, então ele tenta resolver aquela dor. Resolve como? Se isolando, entrando num processo de isolamento. Então, o que que acontece que faz com que a gente passe por essa solidão e comece a ver que as pessoas não estão nos apoiando ou que elas não estão nos vendo como a gente gostaria? Então, a primeira coisa que eu queria falar é para as pessoas, esses 2 blocos, é para as pessoas que se sentem sozinhas, mas ao seu lado tem pessoas. Ou seja, você tem o seu marido em casa, tem os seus filhos em casa, você tem afilhados, tem várias situações, mas você ainda assim se sente sozinha, né? E aí, o que está acontecendo para você se sentir sozinha? Normalmente, vão ter 3 coisas que fazem com que esse sentimento venha à tona. O primeiro deles é o merecimento, ou a gente vai chamar aqui de valor. Quando eu sinto que eu não sou olhada, que eu não sou vista, que eu não sou valorizada, quando eu sinto que, de alguma forma, as pessoas na minha casa não se interessam pelas minhas questões, pelos meus problemas, pela minha história, e simplesmente querem o meu resultado, ou querem ver aquilo que eu faço, mas não o que eu sinto. Toda vez que eu sinto que eu vou falar de algo que é mais profundo, eu não me sinto ouvida, eu não me sinto escutada. E se eu estou falando de desvalorização, desvalorização, vai gerar para você um trauma acumulativo. Esse trauma acumulativo, ou seja, todos os dias você sente que ninguém na sua casa dá importância para você. Todos os dias você sente que ninguém está olhando nos seus olhos, que você não tem com quem conversar. Todos os dias você sente que você não tem aquela rede de apoio.
e você começa a achar que as pessoas, que você está estorvando aquelas pessoas, que aquelas pessoas sem você seriam muito mais felizes. E esses pensamentos são pensamentos muito perigosos, porque eles começam a fomentar na sua cabeça a ideia de que você está ali, que se você sumisse, ninguém sentiria a sua falta. E esses são pensamentos reais que nós temos. Eu tive esses pensamentos, né? Então, é muito real a gente ter esses pensamentos ligados a valor, a sentir isso, Rosane, que estão me usando, que simplesmente querem o que eu tenho de bom, mas quando eu dou essa parte minha, por exemplo, na depressão, olha a injustiça que a gente acaba passando. Você fez por toda a gente o tempo todo, teve ali o tempo todo apoiando todas as pessoas. E na hora em que você mais precisou, no momento em que você se sentiu mais frágil, que você não teve com quem contar, que a depressão chegou perto de você e falou assim, olha, agora vamos passar por isso juntas. Eu tô aqui. E daí você começa a sentir a depressão chegando perto de você, você fala assim, agora que eu preciso de uma mão amiga, de alguém que me apoie, de alguém que olhe para mim, que me ajude a sair desse lugar, eu não tenho ninguém. E isso só piora esse fator. A valorização vai diminuir ainda mais, eu vou sentir ainda mais que as pessoas não se importam com a minha história. E aí, frases como, quando eu vou falar para alguém alguma coisa e a pessoa desfaz de mim, eu digo, você também não levanta da cama porque você não quer. Você não sai de casa, você que está querendo ficar com depressão. Essas frases matam a pessoa que tem a depressão e que esteja sofrendo esse processo de solidão relacionado à desvalorização. Por quê? Porque você fala assim, é melhor eu não falar mais nada. Porque quando eu falo, é isso que eu escuto. Sabe? Você tá nisso porque você quer. Todo mundo já tentou te ajudar. Você fica se fazendo de vítima, né? E é muito complicado, é doído ouvir isso. Porque não é uma questão de se fazer de vítima. É uma questão de eu estou com um problema que eu ainda não sinto-me capaz de resolver. Eu não estou me sentindo preparada para resolver. Eu não sei como resolver. E aí a gente começa esse isolamento. Aí aumenta a sensação de solidão, bem como aumentam os sintomas da depressão. Se uma pessoa está passando por desvalorização, ela vai ter uma fragilidade muscular maior, ela vai se sentir mais fraca, vai ser uma pessoa que vai ter tendência a ficar mais curvada, ela vai ser uma pessoa que ela vai sentir dores musculares, vai sentir dores nos joelhos, nos ligamentos, nos tendões. Se ela está passando por um processo de desvalorização e já tem artrite, a artrite vai se desenvolver muito mais rápido, porque os ossos, as cartilagens dela estão sendo atacados. O mesoderma novo dela está sendo atacado. Então, o corpo dela vai se manifestar. E por isso acaba acontecendo isso. Mas não tem só a questão do valor. Eu falei de 3 coisas dentro desse saquinho da solidão, mesmo quando eu tenho pessoas do lado. E tem a questão utilidade. Eu sentir que e quando eu falo de utilidade, eu não estou falando mais do valor, do meu valor pessoal, mas eu senti que eu já não sou mais útil para as pessoas. Eu senti que eu estou sendo só um empecilho para a felicidade delas. Eu senti que todas elas podiam ser muito mais felizes sem a minha presença. E eu começo a ver que a minha utilidade está diminuindo. E aí eu começo a ficar muito triste. Eu começo a ficar cada vez mais preocupada. Eu começo a ficar cada vez, tenho tendência a me isolar mais. Por quê? Porque eu não consigo trazer utilidade para a minha história. E isso também vai me afetar. Eu começar a não sentir que eu dou conta das pessoas que me amam, ou que eu não consigo corresponder às expectativas. Muitas vezes isso acontece com as pessoas com depressão. Vem alguém e diz para você, olha, eu tô aqui, eu vou te ajudar, eu tô aqui, vamos fazer o melhor, e fica ali do seu lado. Aí, de repente, por algum motivo, o que acontece logo de seguida? Você sente que está num processo, aí você tem um processo de recaída. E aí as pessoas olham para você e você sente, eu decepcionei as pessoas. Elas confiaram em mim, de repente, olha eu aqui de novo. Elas fizeram tudo, mas não conseguiu. Eu não consegui chegar lá. Então, esses são processos de utilidade e que traz essa sensação.